desenvolvendo um pouquinho mais, fazendo conexão dessa relação de pacto e lei, de tal forma que essa dissociação é difícil de ser feita porque um se confunde com o outro. Os 10 mandamentos, disse um autor, os 10 mandamentos não apenas estão ligados à lei, mas também fazem parte do pacto. A formulação literária do pacto é bastante semelhante às formulações de tratados internacionais do Antigo Oriente Próximo. Deus fez isso com os 10 mandamentos, com o Código Muratoriano, Deus fez isso com várias práticas. As práticas de sacrifício não nasceram com o povo de Deus, não. O grande ponto foi que Deus deu um significado a isso. Deus sacramentou isso. Então, aqueles tratados que já eram conhecidos, porque senão não fazia sentido, imagine Deus fazendo um pacto com Abraão, e Abraão não entendia o significado de matar um animal, de botar duas partes, de passar pelo meio, ele não sabia. Ele já era uma prática no Antigo Oriente Próximo, naquele período da história, naquela localidade. Ele já sabia o que significava. O grande lance aqui é Deus agora. Deus está fazendo. Se eu sei que eu tenho que ser fiel a um pacto com o homem, caso contrário eu morro e perco, eu vou fazer com Deus. Deus fez comigo, é Deus agora. Então, nas estipulações desses tratados, muitas vezes encontramos determinado comportamento exigido e proibido. Nesse sentido, pode-se entender que a forma apódica, eu também não sabia o que significava, mas eu trouxe a tradução para vocês. Forma apódica significa uma lógica irrefutável. Uma lógica irrefutável dessa relação de lei e pacto. A forma apódica irrefutável dos 10 mandamentos os coloca mais na categoria de um pacto do que na categoria de lei. Olha a forma como um está tão vinculado ao outro que se remover um, o outro também não existe, porque não há termos ou sanções. Então, mais um enredo aqui para vocês, certo? Eu fiz lá o primeiro, focando na promessa. Eu vou dar outro para vocês agora, colocando uma prática teológica, né? Então vamos lá. Deus criou o homem para que ele tenha satisfação nele. Aqui já é uma aplicação daquilo que Deus requeria. Deus o fez o quê? Alma vivente. Alma vivente significa ser desejante. Por isso que ele caminhava com ele, tinha paz, prazer nele. E o firmou com ele uma aliança. Esse é o pacto da criação. Com a quebra dessa aliança, o coração do homem criou concorrentes. Concorrentes no coração. Não somente agora o coração dele era de Deus, mas de outros agora. Não encontrando satisfação em Deus somente. A lei positiva foi dada como decodificação da lei moral. A lei positiva foi a verbalização da lei moral que estava no coração, para que o homem pudesse conduzir o seu coração ao claro entendimento da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus foi entulhada no coração do homem. Então, a lei positiva, que são todas as leis verbalizadas e escritas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, elas são decodificações da vontade de Deus, não são vontades novas. É a decodificação da vontade de Deus. Claramente, o propósito do Senhor com a lei não era que o seu povo cumprisse ritos, mas adestrasse o seu coração para Ele. Olha que interessante, nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, mas nós vemos isso também no diálogo de Samuel com Saul. Vamos lá, 1 de Samuel 15, 22. Quando o Saul ele pensa que é somente oferecer ritos e qualquer pessoa. E dali ele é punido porque, primeiro que não é somente oferecer ritos e depois que não é por qualquer pessoa. 1 de Samuel 15, 22 diz o quê? Onde é que você obedece, irmão? No rito ou no coração? A obediência acontece aqui. Olha como é interessante. Quem foi que decretou como exigência os ritos? Quem foi? Foi Deus. Olha o que ele disse. Tem o Senhor prazer no rito em si? Não. Porque o rito tem que ser a exposição de uma obediência interior. Obediência do coração. Tem outras passagens aí que vocês podem ver depois. Contudo, observando o progresso da revelação do Senhor em seu plano redentivo, as alianças elas foram feitas para conduzir aquela aliança que seria melhor do que no princípio, a nova aliança, no pacto da graça, em Cristo Jesus.
No pacto da graça, o Senhor então, Deus garantiria que tudo o que ele requeria seria cumprido. É assim como nós lemos, nos dará um novo coração, colocará em nós o seu espírito, imprimirá as suas leis na mente e no coração. Então ele garantiu que aquilo que ele exigia seria cumprido, porque obviamente esperando pelo homem isso não aconteceria. Observando em retrospecto, como nós fazemos agora, nós estamos olhando para trás, cumprir ou fazer a vontade de Deus significava descansar na promessa. Gênesis 3,15. Cientes de que o alto padrão que a lei exigia não poderia ser satisfeito por homens pós-queda. Ou seja, o seu propósito era nos conduzir à promessa, que nós sabemos agora que é Cristo. Em Cristo, observamos aquilo que era apontado na antiga aliança, encontrando sua realidade, a sua essência, ou seja, um coração completamente mudado e devotado e a perfeição de obediência. Em Cristo, na nova aliança, encontramos a realidade e a essência daquilo que a lei exigia na antiga aliança. Um povo exclusivamente seu. O que é que diz 1 de Pedro 2,9? Povo de propriedade exclusiva de quem? Senhor. Geração santa, eleita. Nós vemos ali a promulgação do sacerdócio universal. Um povo exclusivamente seu, cujas leis são observadas com obediência prazerosa em devoção ao Senhor. Agora, estando em Cristo, a lei continua cumprindo o seu propósito, mostrando constantemente como podemos observar a vontade de Deus, como podemos satisfazê-lo, cientes de que apenas em Cristo, apenas Cristo é capaz de cumpri-la perfeitamente. Observamos e obedecemos a lei para nos despir de nós mesmos, nos despojando do velho homem, para nos revestir de Cristo continuamente.